Uma das dificuldades que a Igreja tem tido ao longo da sua história, desde sempre, tem sido a dificuldade de, quer como Assembleia, quer a nível individual como membros, de nos mantermos perseverantes na oração. Sermos perseverantes na oração. É uma dificuldade que é transversal ao longo do tempo. Nós conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos aquela passagem que nos relata da última ceia, em que o Senhor Jesus, terminada aquela ceia, dirigiu-se com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, que ficava no Monte das Oliveiras, ficava e fica, o Monte das Oliveiras ainda existe, a fim de orar. E chegado àquele lugar, o Senhor pegou em 3 deles, Pedro, Tiago e João, o seu núcleo duro, que o acompanhavam sempre, e dirigiu-se mais à parte dos outros para orar. E disse-lhes a eles, nós podemos ler em Lucas, depois vocês leem em casa, que o Senhor disse aos seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E retirou-se um pouco à parte e esteve ali a orar durante cerca de 1 hora. E chegado ao fim dessa oração, o Senhor veio ter novamente com os seus discípulos e constatou que eles estavam a dormir. E eles não perseveraram na oração juntamente com o seu Senhor. E ele, acordando-os, disse a Pedro concretamente: então nem por 1 hora vigiaste comigo? E retirou-se novamente. E voltaram a adormecer. E o Senhor regressou e eles estavam a dormir. E voltou novamente. Durante 3 vezes isso aconteceu. E eles não se mantiveram perseverantes na oração. E por conta disso, nós temos ao longo da Bíblia montes de passagens que nos exortam a perseverar na oração, a sermos perseverantes. Noutra parte diz: orai sem cessar, em tudo dai graças. São exortações que nos exortam a mantermos perseverantes na oração. Isto também tem justificações. Nós, o não sermos perseverantes, tem algumas justificações. E eu identifiquei algumas para a nossa falta de perseverança na oração. Uma delas é a nossa falta de disciplina em relação às coisas do Senhor. O dia tem 1440 minutos. E nós, desses 1440 minutos, nós disciplinamos a nossa vida, organizamos a nossa vida para, ao longo do dia, fazermos as nossas tarefas. Nós levantamos-nos, sabemos que àquela hora temos de estar no trabalho, estamos no trabalho. Os que têm filhos na escola sabem que àquela hora têm que ir buscar os filhos à escola, vão buscá-los. Se os têm que levar ao desporto, vão levá-los, ou à música, ou outra atividade qualquer, e organizam a sua própria vida para, chegada àquela hora, executarem aquela tarefa. Sabem que têm que fazer refeições àquela hora. Tudo na nossa vida é organizado em função das nossas tarefas. No entanto, em termos da nossa vida espiritual, é descurada essa tarefa. E aí, eu falo por mim, eu também sou um indisciplinado nas coisas do Senhor. Vou adiando, mais logo, mais daqui a um bocado, vou fazer isto, ou estou a ver aquilo, e quando chega à altura, eu vejo que o dia terminou, que está na hora de recolhermos, descansarmos, porque outro dia começa tudo de novo, novamente, e a nossa relação com o Senhor resume-se a uma breve oração de agradecimento pelo dia e fica por aí. Muitas das vezes não lemos a palavra, não oramos, não temos intimidade com o Senhor, porque
não temos disciplina em relação às coisas espirituais. Não nos autodisciplinamos para isso. Dá a entender que a vida espiritual que é uma coisa secundária. E não é. Não devia ser. É uma das justificações que eu encontrei para que nós não sejamos perseverantes na oração. Uma outra foi uma que eu ouvi um crente dizer que eu sou pouco de oração porque o Senhor é omnisciente e na sua omnisciência Ele conhece tudo, conhece todas as coisas, conhece as minhas necessidades. E como conhece as minhas necessidades, Ele sabe do que eu preciso. E sabendo do que eu preciso, se for a sua vontade, Ele dá-me aquilo que eu preciso. Não deixa de ser verdade, até porque a Bíblia o diz, que o Senhor já conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós a pedirmos. Se vocês forem ler depois o Sermão da Montanha, vocês veem isso, na oração do Pai Nosso. Antes que nós peçamos, Ele já conhece as nossas necessidades. No entanto, nós pensarmos assim, pensarmos que Ele sabe das nossas necessidades e não há necessidade de eu falar com Ele, de lhe dizer aquilo que Ele já sabe, pode revelar alguma falta de humildade da nossa parte. Nós dá a ideia que não nos queremos rebaixar perante o Senhor em pedir-lhe coisas ou em agradecer-lhe aquilo que Ele já nos deu. Ainda que mal comparado, é quase como que o filho precisa do carro para sair e o pai sabe que ele precisa do carro. Mas é o filho que tem que lhe pedir o carro. É assim que funcionam as coisas. E ele sabe que se for pedir o carro ao pai para sair, o pai que lhe empresta o carro, mas tem que lhe pedir. As coisas do Senhor também são assim. Nós temos que, na nossa humildade, de ter com Ele, tirarmos tempo para estar com o Senhor, conversarmos com Ele, de orarmos a Ele e de lhe levarmos as nossas necessidades. A nossa gratidão também, por aquilo que Ele nos tem dado, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E esta maneira de pensar também corta um pouco a nossa comunhão com Deus. Eu se penso que Deus sabe e sabe aquilo que eu preciso e que não tenho necessidade de pedir, não há aquela intimidade, aquela oração, aquela relação com Deus. E isso leva-nos à falta de perseverança na oração. Leva-nos a descurar essa parte. E aí deixamos de ser perseverantes também na oração. Deus sabe aquilo que precisamos, é um facto, mas há um texto na Bíblia, há mais que um texto na Bíblia que diz que nós devemos de pedir coisas ao Senhor. E Ele sabe que nós precisamos, mas nós temos que lhe pedir. Uma outra justificação que eu também ouvi, uma crente na internet que deixou de orar porque Deus não respondia às suas orações. Ela orava, era uma crente frequentadora da igreja e não via as suas orações ser respondidas. E começou a pensar que se eu oro e Deus não responde às minhas orações, então não vale a pena orar. E estava num estado espiritual já em que ela punha em causa até a sua própria conversão. Porque pensava que se Deus não responde às minhas orações, então se calhar é porque eu não sou sua filha. Se calhar é porque eu não sou verdadeiramente convertida. Se calhar Ele também não ouviu aquela oração que eu fiz, em que confessei os meus pecados e pedi para que Ele entrasse na minha vida e fosse o Senhor da minha vida. E estava a pôr em causa tudo. A pôr em causa
a sua conversão e até a própria existência de Deus. Porque, segundo ela, Deus não respondia às suas orações. E é acerca desta última justificação, digamos assim, que eu quero partilhar com vocês alguns textos da Palavra de Deus que nos dizem porque é que Deus não responde às nossas orações. Ou porque é que Deus pode não responder a algumas das nossas orações que nós fazemos. O canto que a irmã Adaltina cantou diz que Deus responde, que Deus é fiel. E é. Mas a Bíblia diz-nos que há algumas situações que as nossas orações não são respondidas. E nós vamos ler, para que vejamos que seja a Bíblia a falar e não eu, em Mateus no capítulo 21, vamos ler 4 versículos, só para contextualizarmos. Desde o versículo 18 ao versículo 22. Mateus 21. E vamos ver porque é que uma oração pode não ser respondida. Diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Era o Senhor Jesus que ia para a cidade novamente. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedires em oração, crendo, o recebereis. Está aqui uma oração que pode não ser respondida. Neste último versículo diz: e tudo quanto pedires em oração, crendo, o recebereis. Há uma condição para que nós vejamos a nossa oração respondida e recebamos aquilo que pedimos ao Senhor, que é crer. E tudo quanto pedires em oração, crendo. Tem que ser oração feita com fé. Tem que ser oração feita na certeza de que Deus, se for da sua vontade, se for o melhor para nós, Ele vai nos dar aquilo que nós pedimos. Oração feita na fé. Não aquele tipo de oração que é feita quase como quem joga o Euromilhões, a ver se sai. Vou fazer isto, pode ser que o Senhor responda. Isso é uma oração que não é feita na fé. E uma oração dessas está condenada a não ser respondida pelo Senhor. Até porque nós lemos em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podemos encontrar isso em Hebreus no capítulo da fé, no capítulo 11. Depois leem que aquele que se aproxima de Deus tem de crer que ele existe. Se nós vamos a Deus em oração, nós vamos fazer uma oração, temos que ter fé, temos que crer que ele existe. E o crer não é só falar da boca para fora, não é só dizer eu creio, não é só, Senhor, atenda ao meu pedido. O crer vem do coração, nós temos que pedir com o coração. Porque a Bíblia diz-nos em Romanos também que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tens a vida eterna. O crer vem do coração, vem de dentro, vem do nosso íntimo. Não é só nós fazermos uma oração por fazer, da boca para fora. Porque se for assim, não será atendido. E nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que vêm à igreja e se calhar um pouco até persuadidas ou coagidas a fazerem uma oração de conversão, a converterem-se ao Senhor, e fazem essa oração.
e frequentam a igreja, mas não têm uma fé firme, enraizada, e é fácil cair. A minha prece, o meu pedido, para que se está aqui alguém hoje que já fez uma oração nessas condições, ou se ainda nem sequer a fez, que creia que realmente Deus existe e que ouve as nossas orações, que reconheça os seus pecados, que confesse os seus pecados ao Senhor, que peça para que Ele reine sobre o seu coração, porque é com o coração que se crê para a salvação. Que faça essa oração hoje, mas que a faça na fé, porque é na fé que ela será atendida. Porque tudo, é tudo, não é algumas coisas, é tudo. Quando pedirdes em oração, crendo, o recebereis. É a palavra do Senhor que o diz. É tudo que nós pedirmos em oração. E muitas das vezes nós pedimos coisas até que se calhar nem necessitamos. Coisas supérfluas. E não pedimos com fé até. E Deus não responde a essa oração. E não respondendo a essa oração pode-nos levar à dúvida. Como aquele testemunho que eu vi. E levando-nos à dúvida, podemos pôr em causa tudo, relativo à nossa vida espiritual, relativo às coisas do Senhor, relativo às coisas de Deus, às coisas espirituais. Portanto, buscamos o Senhor, porque Ele é galardoador dos que o buscam, se nós nos aproximarmos dEle, crendo que Ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é uma razão pela qual as nossas orações podem não ser respondidas. A segunda está em Lucas capítulo 18. Vamos abrir. Uma passagem muito conhecida, já aqui foi pregada várias vezes. A passagem do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola: a uns confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O Senhor Jesus estava na frente perante alguns que confiavam em si mesmos e que desprezavam os outros. Eles pensavam que eram maiores que os outros. E contou-lhes esta parábola. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Por qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Esta passagem mostra-nos, o Senhor mostrou-nos uma parábola, contou-nos uma parábola, em que um fariseu, um religioso daquele tempo, um homem que conhecia a lei, conhecia os mandamentos, foi ao templo a orar juntamente com um publicano. Como sabemos, já aqui também foi falado, um publicano era um cobrador de impostos. E o fariseu orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Isto aqui foi a única coisa correta que ele orou, foi dar graças a Deus. Porque a partir daqui ele exaltou-se a si mesmo, ele pôs-se acima de todos os outros. E ele mesmo diz: porque não sou como os demais homens. Ele não era como os outros, estava acima de todos os outros. Que são roubadores, ladrões, são injustos, praticam injustiça e são adúlteros. E nem ainda como este publicano. Ou seja, ele já não se contentou em se pôr acima de todos os homens, como ainda teve que pessoalizar, humilhar aquele publicano que estava ali assim. Nem ainda como este publicano. Foi uma tentativa que ele teve de humilhar
um homem que estava ali como ele. Cumpria com todos os preceitos que a sua religião mandava, jejum 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho. Eu não sou como aquele ali, sou superior. E o publicano limitou-se só a dizer ao Senhor, tem misericórdia de mim. Limitou-se só a clamar por misericórdia perante Deus, a humildar-se perante Deus. E a razão pela qual esta oração do fariseu não foi atendida está no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, referindo-se ao publicano, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, que foi aquilo que o fariseu fez, exaltou-se acima de todos os homens, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O publicano teve uma atitude de humildade perante o Senhor. Tem misericórdia de mim que sou um pecador. Humilhou-se perante o Senhor e foi exaltado. O fariseu que chegou aos pés do Senhor com um currículo invejável e expôs o seu currículo. Eu não sou como os demais homens, eu faço isto, faço aquilo, não sou ladrão, não sou adulto, não sou nada disso. E esse que chegou lá exaltando-se, não viu a sua oração respondida. É uma forma de nós vermos as nossas orações não serem respondidas, é nós exaltarmos a nós próprios. Nós queremos ser mais que os outros. E não só isso, nós irmos aos pés do Senhor no nosso orgulho. Nós irmos orarmos a Ele e Senhor, eu faço isto, eu faço aquilo, eu sou membro da igreja, eu vou lá todos os domingos, eu faço a limpeza do salão, enfim, tudo aquilo que nós possamos levar ao Senhor como mérito nosso, só serve para a nossa condenação. Porque o mérito não é nosso, o mérito é do Senhor. E todo aquele que se exaltar perante Deus será humilhado. E todo o que se humildar será exaltado. Que as nossas orações sejam feitas sempre em humildade. Porque se nós formos para Deus de uma forma orgulhosa, de uma forma arrogante, Deus não ouve as nossas orações sequer. Muito menos atende às nossas orações. Vamos ver também outra razão que está em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, pelas quais as nossas orações não serão respondidas. No livro de Mateus, capítulo 6, nós podemos ver a partir do versículo 5, quando o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso. Diz assim: e quando orardes, não sejam como os hipócritas, pois comprazem orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Uma das formas pelas quais Deus não ouve as nossas orações e não responde às nossas orações são aquelas orações que são feitas mecanicamente, repetitivamente. São aquelas orações que são feitas de cartilha. Nós sabemos que a religião tradicional pratica muito este tipo de oração. Oração repetitiva, rotineira, oração que
não vem de dentro do coração, como falei. É uma oração que é lida, que é feita da boca para fora, digamos assim. É uma ladainha que constantemente se repete, que constantemente é dita e debitada em doses industriais. Todos os dias, milhões e milhões de vezes se recitam essas orações, que não é uma oração individual. Uma oração individual é uma conversa que nós temos com Deus, pessoal, uma conversa íntima, é uma conversa em que nós falamos com Deus, sabendo que Ele não está fisicamente, mas que está espiritualmente presente. E sendo assim, não pode ser nunca uma oração de cartilha, uma oração que nós vamos pegar no papel e lemos e pronto, e está feito. Os gentios deste tempo pensavam isto. E o Senhor aqui alertou-os para que eles não fizessem isto como os gentios. Porque eles pensavam que por muito falarem, muito dizerem a mesma oração repetitiva, que iriam ser ouvidos. E eles acreditavam mesmo nisso. Mas o Senhor alertou o seu povo para que não fizesse isso. Portanto, a oração, diz-nos no versículo 6, entra no teu quarto e fecha a porta e ora a teu Pai que está em oculto. É assim que é a oração, feita com fé, sem exaltação, para que seja atendida e para que seja respondida. Porque se não for assim, é mais uma oração que não será respondida. Por último, nós vamos ver uma oração que não será respondida. E esta vai direitinha para os homens maridos, só para nós. As senhoras vão ouvir, mas não é para elas. 1 de Pedro, capítulo 3. A 1 de Pedro, capítulo 3, no versículo 7, diz-nos assim: igualmente vós, maridos, só para nós, vós que são casados, coabitai com elas, com as esposas, obviamente, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida. E agora reparem, para que não sejam impedidas as vossas orações. Maridos, devemos procurar viver com as nossas esposas com entendimento, entendendo-as. É difícil entender as esposas, são difíceis de entender, mas nós temos que fazer esse esforço. E fazemos esse esforço para as entender. É a palavra de Deus quem nos diz. Devemos dar honra, porque são o vaso mais fraco. Se houver aqui algum movimento feminista também, é a palavra de Deus que diz que a mulher é o vaso mais fraco. Um dia, quando forem ter com o Senhor, questionem sobre isto. Está aqui na palavra. Ou questionem o Pedro, que foi ele também quem escreveu, devidamente inspirado, como é óbvio. Devemos procurar viver com as nossas esposas com entendimento, com o vaso mais fraco, honrá-las, porque somos herdeiros juntamente com elas da graça da vida, para que não sejam impedidas as nossas orações. Podem ser impedidas as nossas orações se nós tivermos um mau viver em casa, um mau viver conjugal, um mau viver familiar, se nós não procurarmos entendermos uns aos outros, o marido à esposa neste caso, mas também a esposa ao marido, joga dos dois lados. Se não procurarmos honrar-nos um ao outro, podemos depois vir à igreja, podemos até estar cá em cima a pregar, podemos ensinar na escola dominical, podemos cantar aqui no coro e podemos orar,
mas se nós não tivermos este bom viver em casa, este bom viver conjugal, as nossas orações não serão atendidas. É a palavra de Deus que o diz. Porque está aqui escrito, para que não sejam impedidas as vossas orações. A vivência cristã deve começar logo no nosso lar, na nossa casa, na nossa vivência conjugal e na nossa vivência com os filhos. A célula da igreja começa precisamente aí. E isto também é uma exortação que o Senhor nos traz, para que, se nós não testemunharmos em casa, se nós não formos exemplo em casa, não adianta nada nós depois virmos mostrar aquilo que não somos cá para fora. Há uma história que corre na internet, em que uma família ia para a igreja e depois chegava a casa e os filhos perguntavam à mãe porque é que eles não viviam sempre na igreja. E a mãe, então, mas porquê? Porque o pai na igreja é bom para nós, é diferente para ti. Era totalmente diferente. Pode ser uma história fictícia, que se calhar é, mas não deixa de ser um bom exemplo para nós seguirmos. Não adianta nada virmos para aqui mostrarmos uma coisa, quando na realidade e na verdade lá fora somos outra. O nosso testemunho lá fora fala por nós. A nossa vivência lá fora fala por nós. E depois, os que estão ao nosso derredor veem aquilo que nós somos. E há cerca de um mês, foi em setembro, numa brincadeira na fábrica, e eu disse que ia para a reforma. Disse, olha, para a semana, se vós me vis aqui, já sabeis que eu vou para a reforma. Mas na brincadeira, porque na semana seguinte ia faltar. E houve alguém que acreditou e andou a dizer que eu ia para a reforma. E depois, quando descobriu, chamou-me o aldrabão e disse-me logo, é isso que tu andas a aprender na tua religião? E disse, opá, eu fui a brincar, não acreditei que tu fosse acreditar na história. Mas é logo a primeira coisa. Qualquer coisa que nós façamos, é logo, é isso que tu andas a aprender na tua religião? Agora falando a sério. Atiram-nos logo, apontam-nos logo o dedo, atiram-nos logo a pedra. Temos de ter todo o cuidado, ou seja, nós para o mundo temos de ser perfeitinhos. Não somos, mas temos que parecê-lo. Porque senão atiram-nos logo a primeira pedra. Apontam-nos logo o dedo. E se nós tivermos mal viver em casa, então ainda mais. Porque aquele anda lá, com a Bíblia na mão, não sei o quê, mas em casa a mulher queixa-se, os filhos queixam-se, ou o contrário. E depois podem estar de joelhos na igreja a orar. Mas as orações não passam deste teto, se portarem assim. Por isso, nós vamos procurar ser criteriosos nas nossas orações, fazê-las com fé, sem exaltação, sem nos exaltarmos perante o Senhor, porque aquele que se exaltar será humilhado. Uma oração que seja do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, do nosso íntimo, que não seja algo que já é corriqueiro, que já é de cartilha, e uma oração que seja seguida de exemplo. Porque aquilo que este último texto nos fala é precisamente isso. Uma oração que seja seguida de exemplo, de vivência cristã. Era isto que eu tinha para vos trazer aqui esta tarde, que o Senhor pôs no meu coração que vos falasse, reconhecendo perante vós que não sou o exemplo, que também tenho a aprender e que isto aqui também foi uma mensagem, um aprendizado para mim quando estudei esta mensagem. Também vi que tenho muito a melhorar, mas procuremos ser criteriosos
e fazermos as nossas orações conforme manda a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém.